A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante e relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E a temática de hoje é: quais são os nomes atribuídos ao anticristo? Existem diversos nomes aí na Bíblia que é uma referência ao anticristo, é referência ao anticristo. Então iremos aqui pormenorizar, lançar luz acerca desta temática, Sabemos que se levantará um grande governante político, após o arrebatamento da igreja. Vale a pena frisar isso. O anticristo ele vai só se revelar publicamente depois que a igreja, já estiver aí arrebatada, e Jesus disse que vai arrebatar a igreja para o céu. E sabemos que o período tribulacional ele só vai começar depois que a igreja for arrebatada. Nós que temos aí essa visão pré-tribulacionista. Então, sabemos que se levantará aí no período tribulacional, nos primeiros 3 anos e meio, um grande governante político, que ele terá aí uma habilidade, grandiosa, no falar, terá diversas habilidades, vai enganar muitas pessoas, mas isso acontecerá depois que a igreja for arrebatada. Então, o anticristo, ele recebe diversos nomes na Bíblia Sagrada, Ele é chamado de homem do pecado. Aonde é que está escrito isso? Se nós formos em 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, vai estar lá escrito que ele é o homem do pecado. Veja, está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então o anticristo também é chamado de homem do pecado. E ele também, no mesmo versículo, é chamado o filho da perdição. É uma referência ao anticristo. Ele também é chamado em Daniel, capítulo de número 7, versículo 8, de ponta pequena. Vamos ver o que está escrito em Daniel, capítulo 7, versículo 8. Glória a Deus. Daniel, capítulo 7, versículo 8, diz assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então, o anticristo também é chamado de chifre pequeno. Por quê? Porque sabemos que no começo de sua carreira, os 3 primeiros anos e meio, ele fará aí um tratado com Israel, com as demais nações. E onde é que está escrito que ele fará um tratado de paz? Está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27. Olha o que diz a Bíblia. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Lembrando que essa semana não é uma semana de 7 dias, mas é semanas de ano. Então essa semana aqui equivale a 7 anos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, ou seja, passando-se 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, ou seja, ele vai impedir o culto judaico, e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer que em seus primeiros 3 anos e meio, ele será aí um chifre pequeno, o começo de suas articulações. Quando passar esses 3 anos e meio, e quando for para o segundo 3 anos e meio, esse segundo período, aí o anticristo começará a perseguir os judeus, aqueles que não quiserem aceitar, o seu governo. Então, essa carreira inicial do anticristo é chamada aí de chifre pequeno,
olha o que diz a Bíblia, vamos ler novamente. E estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, né? Indica aí o começo, né, do surgimento do anticristo, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então, ele será um grande governante político, né, que terá aí uma grande habilidade, né, terá uma grande oratória, vai persuadir muitas pessoas, né, ele será muito inteligente. Então, ele também é chamado de chifre pequeno, né? Também ele é chamado de o abominável. Isso está em Mateus capítulo 24. Mateus 24, vamos ver o que diz a Bíblia. Mateus 24, 15, vai nos dizer assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda, né? Essa abominação da desolação, quem vai trazer a abominação da desolação é o anticristo. Então, ele será aí o abominável. Ele também é chamado de abominável, porque ele trará uma desolação para aqueles que estiverem aqui na terra, né? Vai profanar o templo, né? A Bíblia diz em segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, vai dizer que ele vai sentar-se no templo de Deus, querendo ou ostentando ser Deus. Veja o que diz a Bíblia. O qual, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, em todo momento, né, o anticristo vai querer ser Deus, vai querer comandar, haverá aí uma tríade satânica, né? O diabo, o anticristo, o falso profeta, tudo aí imitando, né, a trindade, né, diferentemente da tríade satânica. Então, ele também é chamado de o abominável, né? Ele trará a abominação, né? Ele trará assolação para aqueles que estiverem na terra e não quiserem, né, estar aí no seu governo, aceitar o seu governo. Ele também é chamado de assolador. Onde é que está escrito isso? Em Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele é chamado de assolador. Veja o que diz, já li esse versículo, agora irei ler novamente, né, para mostrar que ele também é chamado de assolador. O anticristo também é chamado de assolador. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então veja que ele é chamado de assolador, e ele virá como? Né? E sobre a asa das abominações virá o assolador. Ele trará assolação, ele trará grande morticínio, haverá um grande morticínio, né? Porque será um período de juízo, né, que Deus derramará aqui sobre a face da terra, sobre aqueles que estiverem aqui na terra e não participaram do arrebatamento da igreja. Então, os juízos de Deus estarão aí sendo derramados na terra. O anticristo, né, estará perseguindo aqueles que não quiserem aceitar o seu governo. Também, então, veja que ele também é chamado de besta, né? O que está escrito em Apocalipse capítulo 13. Ele é chamado de besta, a besta que sobe, que emerge do mar, né? O mar aqui é uma referência às nações, né? O anticristo ele vai surgir, né, dentre as nações. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, é uma referência ao anticristo, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de
blasfêmia. Então, ele é também chamado de a besta, né, que fará aí conforme a sua vontade. Se observarmos em Daniel capítulo 11, versículo 36, ele é chamado de o rei que fará conforme a sua vontade. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 11, versículo 36. Daniel 11, 36 diz assim: e esse rei fará conforme a sua vontade, é uma referência ao anticristo, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, Deus aqui com D minúsculo, né, que não é uma referência ao Deus Todo-Poderoso, e contra o Deus com D maiúsculo, é uma referência ao nosso Deus, né, e contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, a Bíblia aí atribui esses nomes, né, ao anticristo, né? Agora, vale a pena lembrar que o anticristo só vai se revelar, né, depois que a igreja for arrebatada, né? A igreja, estando aqui na terra, né, ela impede, né, o surgimento, né, visível a todo mundo, né, porque o anticristo pode sim estar aqui, né, articulando de forma oculta, né, mas ele não pode, né, se revelar, se revelar, né? Ele só fará isso após o arrebatamento da igreja. Amém? E isso está em 2 aos Tessalonicenses, né? Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz a Bíblia. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, há sim uma articulação maligna, né? Agora, não pode se revelar, né, propriamente, né, essa revelação pública, a igreja estando na terra. Agora, após o arrebatamento da igreja, aí acontece aí em uma ordem cronológica, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, né? Enquanto a igreja está aí nas bodas do Cordeiro, a terra está aqui passando pelo período tribulacional, né, de 7 anos, né? Então, vale a pena notar essa questão. Então, quando a igreja for arrebatada, o anticristo entrará em ação, o período tribulacional também, né, começará, tudo isso após o arrebatamento da igreja, porque nós somos pré-tribulacionistas, né? Acreditamos no arrebatamento antes do período tribulacional. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa crescer aí com este conteúdo que passamos, né, pela graça de Deus, que você possa se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, para que a mensagem, né, da escatologia bíblica seja propagada, né? Compartilhe, amém? Que Deus abençoe a todos.